Boa noite, bem-vindo. Você que está na TV Canção Nova, nós estamos chegando agora ao vivo, olhando para o relógio, 22h09. Obrigado pela sua presença. Aí está começando agora o nosso programa Além da Notícia. Todas as quintas-feiras, um programa muito importante, sempre importante para nós, para a família brasileira, e sempre de grande valia também para a nossa vida, para o nosso dia a dia. O tema de hoje é mais um tema voltado para a saúde. Nós vamos falar hoje sobre a diabetes, conhecendo a diabetes para se defender. E para falar desse assunto, a gente tem aqui convidados muito especiais, mas antes eu já quero pedir licença para dados importantíssimos. 50 mil brasileiros são diagnosticados por ano com diabetes. 70% das amputações no Brasil são em decorrência dessa doença. É o grupo de doenças que resulta em muito açúcar no sangue, uma síndrome metabólica de origem múltipla decorrente da falta de insulina ou da incapacidade de a insulina exercer adequadamente seus efeitos, causando um aumento da glicose no sangue. E o que ela provoca? Talvez você já até conheça também, mas eu vou enfatizar aqui. Perda da visão, impotência sexual, dificuldade de cicatrização de feridas, amputação de membros e mau funcionamento de órgãos vitais, tais como coração, rins, cérebro e alguns números que nos preocupam muito. Na última década, a diabetes aumentou 61% dos casos no Brasil. Mais outros dados aqui. 9% dos habitantes do nosso país são diabéticos e no mundo ela já atinge 380 milhões de pessoas. Portanto, o objetivo do programa de hoje é dizer assim, como me defender da diabetes. E para falar sobre isso, nós temos aqui os convidados desta noite. Eu vou começar aqui naturalmente pela presença feminina. Doutora Noêmia Ramos Barra, seja bem-vinda, boa noite. Boa noite, obrigada, é uma honra estar aqui com vocês. A honra é toda nossa. A doutora Noêmia é médica com especialidade em clínica médica pela UNB e endocrinologia pela USP, diretora médica do IMEB, Imagens Médicas de Brasília. Quero cumprimentar também aqui o doutor Eloadir Galvão, médico do trabalho e cirurgião clínico. Boa noite, doutor. Boa noite, Ronaldo. Estou muito lisonjeado em estar com a banca hoje, uma bancada tão importante para falar de um assunto que atinge a tantos brasileiros. Obrigado pela oportunidade. O senhor é uma figura carimbada aqui neste programa. Recebo também com prazer o doutor Renato Barra, médico nuclear. Seja bem-vindo, doutor Renato. Boa noite. Obrigado, Ronaldo. Obrigado pelo convite. Obrigado por estar aqui. Doutora Noêmia, eu começo com a senhora. Assusta ouvir esses números aqui e esses dados sobre diabetes? E pergunto, se assusta, a senhora deve assustar muito o nosso povo, né? É muito importante o assunto e eu sou realmente apaixonada pelo tema. Há muitos anos eu cheguei a criar uma ONG, onde eu presto serviço gratuitamente, fica em Sobradinho, para alertar e fazer diagnóstico precoces de diabetes. Eu trabalhava no pronto-socorro em Sobradinho, junto com o colega Eloadir, e toda semana a gente encontrava o mesmo número de pessoas. Apenas pontualizando, Sobradinho no Distrito Federal. E a gente encontrava sempre os mesmos pacientes com diabetes descompensados. E o que a gente observa nessa patologia? Que a educação seria como uma vacinação, diminuiria os riscos das grandes complicações, como você mencionou. Nós temos a gravidade de que o diabetes vai provocando obstrução vascular sistêmica. E muitas vezes o paciente não sabe, o portador dessa doença, só descobre que tem a doença quando é deparado já com uma complicação, ou diante de uma amputação, ou de uma lesão na vista, ou de um infarto, que é dessa forma que funciona. Para ser bem claro para a população que nos ouve, é como se fosse uma grande caixa d'água, aonde ali depositássemos areia. Os vasos grossos, essa areia passa com facilidade. Os vasos finos são obstruídos e é exatamente essa a fisiopatologia do diabetes. E o que é mais grave é que não dá febre, não tem dor, não tem nenhum sintoma no início da patologia. Só quando existe uma obstrução significativa é que começa a ter as lesões macrovasculares, já que é a principal causa de doenças cardiovasculares, infarto, acidentes vasculares cerebrais, o famoso ABC, são as macrocirculações e microcirculações.
que são as neuropatias, a retinopatia e a nefropatia. Então, é a principal causa de diálise, é a principal causa de cegueira. Então, qual é a alerta que a gente sempre coloca? Que a educação, a medicina preventiva, o diagnóstico precoce iria diminuir o custo que a medicina termina gastando com esses pacientes na diálise, nas amputações, afastando do trabalho e dando problema socioeconômico gravíssimo. A senhora nos fala o que ela provoca, não é? Doutor Renato, e ela é provocada como? Como vem a diabetes? Como ela surge? Quais são os fatores da vida de alguém que podem causar a diabetes, atrair a diabetes? Ela é hereditária? Isso, alguns sinais importantes do diabetes está relacionado ao pâncreas, que é um órgão endócrino que todos nós temos, devido a uma insuficiência de produção da insulina. Então, isso é uma das causas do diabetes. Paciente que tem histórico na família, ou a mãe, histórico de primeiro grau, que teve diabetes, ela tem um maior risco de desenvolver o diabetes. E outro fato importante que a gente, complementando o que a doutora Noêmia falou aqui, que quase metade da população brasileira hoje tem diabetes e não sabe que tem a doença. Então, isso é um outro dado importante que, como reforçando o que ela falou, não causa sintomas na fase inicial, não chama atenção. Então, por isso a importância de procurar um médico, pelo menos realizar uma vez um ano exames de sangue, como uma glicemia em jejum. Então, é um dado importante que a maioria das pessoas, quase metade da população do Brasil, tem diabetes e não sabe que tem a doença. Depois eu queria avançar nisso aí. A doutora Noêmia disse também que afasta do trabalho. Doutor Eloadilson é médico do trabalho, um estudioso também da questão. Eu queria saber primeiro de um fator histórico aqui. Por que diabetes mellitus, que é o nome científico dela, quem foi que descobriu a diabetes, como foi descoberta a diabetes e por que ela afasta do trabalho? Olha, o diabetes mellitus, diabetes... É mellitus, não é mellitus? Mellitus ou mellitus? Mellitus vem de mel. Por quê? Em 1872, um médico alemão no Egito, Göring Ebert, nome complicado. Alemão. Ele começou a observar que algumas pessoas, quando urinavam, começavam a juntar formiga junto daquele local onde era destinado E ele começou a observar e teve a curiosidade, olha só o que é a ciência, de identificar pessoas que aquele fenômeno acontecia. E ele provou a urina de determinadas pessoas e descobriu que ela era doce. Daí o nome de mellitus, que vem de mel. Diabetes porque as pessoas urinavam com uma frequência muito grande. Então, em 1872, foi descrito essa situação. De lá para cá, não mudou nada a sintomatologia. Mas, como não é uma coisa absurda, como a doutora Noêmia falou, que não dói, não dá febre, muitas pessoas têm, ao longo do tempo, aumenta a sua quantidade de idas ao sanitário, a micção, a urinar, e não nota a diferença. Por isso que o doutor Renato falou, e eu tenho um dado aqui bem preciso, 46,3% da população diabética, ou seja, como o doutor Renato falou, quase a metade só vai descobrir que tem a doença, Ronaldo, quando tem as lesões vasculares que a doutora Noêmia falou e deu um exemplo fantástico que todo nosso ouvinte, nosso telespectador vai entender. É uma caixa d'água com areia. O vaso grande passa, o vaso pequenininho entope. E é isso que acontece. Nos olhos leva a cegueira, nos rins leva a insuficiência renal e nos pés. A pessoa vai morrendo de pedacinho. Corta um dedo, corta outro dedo, corta o pé e vai cortando. Então, e o interessante, Ronaldo, é que o exame que faz o diagnóstico custa talvez 15, 20 reais. 20 reais. Um exame de sangue simples. Diagnostica, ou pelo menos leva a suspeita, uma glicemia, que é a quantidade de açúcar do sangue, em jejum, acima de 120, 130, já leva uma suspeita daquela pessoa ser diabética. Voltamos aqui ao início, a doutora Noêmia disse tudo. A informação é fundamental. Fundamental. Um programa como esse aqui agora, assistido por tanta gente, a pessoa pode despertar e dizer, vou amanhã fazer um exame como esse, vou depois de amanhã, vou na semana que vem. Você falou do trabalho. O paciente que já tem o diagnóstico formado, ele é diabético, ele enfrenta realmente, infelizmente,
algumas restrições no trabalho. Porque geralmente quando você vai apresentar um currículo ou vai responder um questionário, pergunta, você tem alguma doença pregressa? Se ele colocar, tem diabetes, sou diabético, ele já cria ou dificulta aquele que faz a escolha de candidatos. Se tem uma vaga, ele vai preferir um que não tem diabetes. Porque o diabético, o que é que acontece com relação ao trabalho? Ele tem necessidade de ir ao banheiro mais vezes, então ele diminui o tempo de produtividade. Ele é susceptível a infecções urinárias, a ter uma descompensação do diabetes e levar a um absenteísmo, ou seja, uma falta ao trabalho. Então, se ele for insulino dependente, eu vou pedir para a doutora Noêmia falar sobre isso, ele vai precisar aplicar nele insulina. Isso gera no ambiente de trabalho um desconforto dos colegas, entendeu? Aquela autoaplicação. E, por outro lado, é até bom que, sendo uma pessoa esclarecida, e torne isso divulgado no ambiente de trabalho que ele é portador da doença, pode até ajudá-lo na emergência. Há casos em que a pessoa tem uma crise de hipoglicemia. O que é hipoglicemia? A queda acentuada da glicose do sangue, que é muito pior do que uma hiperglicemia. Porque o cérebro, ele precisa de duas coisas fundamentais: oxigênio e glicose. A baixa da glicose pode dar, e os colegas, sabendo, pode ajudá-lo numa emergência. Bom, eu pergunto aqui, a diabetes não tem cura? Não tem cura. E o que eu acho que é mais grave, quando a gente lê a Bíblia, existia, no tempo de Cristo, a famosa lepra. Hoje existe um grande preconceito que está dentro do próprio paciente. Ele diz que tem pré-diabetes, que nos congressos a gente hoje até tenta tirar isso, mas não aceita dizer ser diabético. Então a gente vê que hoje, com as medicações, com o tratamento, com os cuidados, com o conhecimento da fisiopatologia e de como deve viver, diminuindo o carboidrato, tendo uma alimentação saudável, mudanças de hábitos, e a medicação adequada, ele vai evoluir praticamente como uma pessoa normal. Então, existe muito preconceito da própria pessoa de que não pode isso, não pode aquilo. Mas a alimentação do diabético é alimentação saudável para todos. É possível, doutora Noêmia, que uma pessoa que faz o tratamento adequado da sua diabetes, ela não sofra, por exemplo, nenhuma perda de visão, impotência sexual, dificuldade? É possível ter uma vida perfeita, normal? Completamente normal. E esse é a nossa questão. Por quê? Infelizmente, existe muita dificuldade de se fazer o primeiro diagnóstico. Segundo, nós temos dados de que o que atrapalha o diabético é o diagnóstico tardio e o tratamento inadequado. Então, a gente diz que tem uma resistência à insulina, que são as duas causas de ter o diabetes, é a falência do pâncreas, tem pouca insulina, ou ela não age bem. Quando não age bem essa insulina? Quando tem a gordura visceral. Então, o médico tem que ter uma fita métrica. Se a mulher tiver mais de 80 centímetros de circunferência abdominal, tem risco de fazer uma resistência à insulina. A insulina se fixa nesse tecido adiposo e não tem ação para baixar essa glicose. O homem, 94 centímetros de circunferência abdominal. Então, esses dados epidemiológicos levariam a uma mudança populacional. Acontece que a saúde pública ainda é muito precária. A gente tenta fazer uma coisa sem abordar todos os riscos. Então, se o paciente é visto num todo, aonde sabe-se que a obesidade é um fator de risco gravíssimo e 50% dos diabéticos têm sobrepeso e obesidade, se a gente tratar um, trataríamos o outro. E se a gente tem praticamente mais de 50% da população brasileira tem sobrepeso e 30% tem obesidade, então a gente começa a ver que essa síndrome metabólica está intimamente ligada. O perfil epidemiológico da obesidade, dos hábitos de vida, de uma alimentação errada, do sedentarismo, do envelhecimento, termina aumentando o número da população diabética.
Eu vou querer saber daqui a pouquinho no próximo bloco sobre alguns tipos de diabetes. Tem a gestacional, se ela pode regredir. Quero saber, por exemplo, também se é contagiosa e sobre um pouco mais sobre essa questão da obesidade. Daqui a pouco, na sequência do nosso programa, vamos para um intervalo breve.